Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Olhe para o irmão que está do seu lado aí. Diga que bom que você veio ceiar comigo nessa noite. Que bom que você chegou aqui nesse horário. Uma noite de festa, de lembranças, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Lá no final do Novo Testamento. Amém? 1 Timóteo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra, a glória para todos sempre. Amém. Fato é que toda ceia nós falamos sobre mesa, nós falamos sobre a cruz, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, né? E nessa noite não poderia ser diferente. Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, naquele Calvário. Ele derramou todo o sangue dele para que nós, pecadores, pudéssemos ter a chance de alcançar a vida eterna. Amém? Que neste momento você possa fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, que você possa trazer à sua memória os lugares da onde Deus te tirou, da onde Deus te resgatou. Se você não veio do mundo, se você sempre foi da igreja, assim como eu, recorde daquilo que você foi poupado, daquilo que você foi livrado, e diga a Ele palavras de agradecimento. Diga a Ele que você é grato por tudo aquilo que Ele fez, por todo o sacrifício que Ele teve naquela cruz. Deus, nós te agradecemos neste momento pelo teu grande sacrifício em entregar o seu único filho, o amado filho, para que pudesse morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Jesus, nós agradecemos pelo teu sangue que foi derramado naquele madeiro. Nós agradecemos por cada dor que o Senhor passou. Nós agradecemos, Jesus, porque se não fosse por isso, nós estaríamos perdidos num mar de pecado, de caos. E nessa noite, Pai, nós trazemos à memória os lugares da onde o Senhor nos tirou, cada, Senhor, livramento que tivemos na nossa vida pelas mãos do Rei Eterno. E nós estamos aqui para te exaltar, nós estamos aqui, Deus, para te agradecer por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós trazemos à memória, Jesus, e nós agradecemos pelo teu sacrifício. Nós te exaltamos agora porque nós cremos que o Senhor está à direita do Pai. Nós cremos que o Senhor é o Rei eterno, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus conosco, Jesus. Tu és aquele que merece todo louvor e toda adoração, Pai. Nós te agradecemos nessa noite por cada privilégio que o Senhor tem nos dado. No nome santo do teu Filho amado, Deus, nós oramos agora. Vem movendo as tuas mãos, a tua presença, o teu Espírito na nossa vida nessa noite. Nós te damos liberdade aqui e nós te exaltamos. Nós viemos aqui hoje para te exaltar e para te agradecer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor neste momento, queridos, com muita alegria, com as suas palmas. Ele deixou a glória por amor a nós. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor.
nós te exaltamos, ó Galileu. Deus, nós estamos aqui na tua presença hoje. Nós cremos que o Senhor é o único que tem poder para salvar. Feche seus olhos neste momento, querido. Esse louvor fala que todos necessitam de um amor perfeito, todos necessitam de perdão e compaixão. E todas essas coisas, elas só são encontradas no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo caminho de Jesus Cristo. Que neste momento você possa erguer as suas mãos, que você possa declarar palavras de adoração a Ele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui poderosamente nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo anseia que você sinta também. Ele anseia por fluir como rios de águas vivas neste lugar. Ele anseia por tocar cada coração, cada vida, por tomar cada um de nós nas mãos dEle. Que nós possamos louvar a Ele neste momento, juntos, como uma igreja, como um corpo. Que nós possamos demonstrar todo o nosso amor e toda a nossa gratidão a Ele nessa noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Vamos cantar a Ele, Cristo. Cristo move as e tem pra sempre. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte. Ele reina à direita do Pai. Ele está aqui, ansioso por nos tocar, por falar conosco nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
vencestes a morte, Jesus. Tu és aquele que ressuscitou, Tu és aquele que manifesta a Sua presença e o Seu grande amor em torno de nós. Nós exaltamos o Teu nome porque Tu és o Rei eterno, maravilhoso. Nós cremos que o Senhor está sentado sobre um trono de glória e nós exaltamos o nome do Rei dos Reis. Nós exaltamos o nome do Rei Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és incomparável, inigualável. Os céus declaram as grandes obras de Tuas mãos. Se toda a criação exalta a força que há em Ti, assim também farei e adorarei somente a Ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem reinar para sempre. Se os céus declaram as grandes obras de Tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em Ti, assim também farei e adorarei somente a Ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem reinar para sempre santo, e toda bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem reinar para sempre. Vamos cantar a Ele, aleluia, Ele é Rei. Aleluia, Ele é Rei.
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força, toda a força, poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, cante a Ele a honra, toda a glória, a força e todo o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dadas a Ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pela nossa semana, queridos. Senhor, nós queremos orar, queremos consagrar e queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Mais uma semana está diante de nós e nós dependemos totalmente do Senhor. Tu és o Deus que está no nosso amanhã, conhece a nossa caminhada, a nossa jornada, e nós queremos orar e queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e queremos pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Cumpra a Tua palavra, o Teu propósito, o Teu querer na nossa vida, Pai. Nós oramos ao Senhor, pedimos, ó Pai, que nenhuma arma forjada, nenhum seta, laço, armadilha, cilada, que nada, Deus, que é contrário, ó Deus, à Tua vontade na nossa vida, Senhor, prospere. Antes o Senhor coloque sobre nós a Sua mão e nos abençoe, Pai. Nós oramos, consagramos e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Pai, queremos orar pelo Seu Jadir, que está em Campo Grande. Ó Deus, pedimos que a boa mão do Senhor seja sobre ele, que o Senhor Deus dê a bom tempo aos médicos, enfermeiros, que ele possa ser assistido pelo Senhor ali em Campo Grande, no nome de Jesus. Nós também oramos pela mãe, pelas irmãs, pelo pai do Eduardo, que perderam, ó Deus Pai, este rapaz, este homem, ó Deus, desta semana. Que o Senhor possa consolar, fortalecer, que o Senhor possa, Deus, abençoar esta casa, porque só o Senhor pode fazer isso. Nenhuma palavra, Deus, que possamos dizer vai, ó Deus, suprir a falta, Deus, de um filho, de um irmão. Por isso, Espírito Santo, abençoa este lar, abençoa esta casa, fortalece, ó Deus, esta família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Os avisos são os mesmos. A igreja está à disposição. Na terça-feira, estudo bíblico. Quinta-feira, oração. Tá bom? Precisar de nós de segunda a sexta, das 13 até as 17, nós estamos à disposição aí. Irmãos, eu quero ler uma palavra para nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e oferta em Êxodo, capítulo 12, versos 35 e 36. Você já ouviu falar, já com certeza, que Deus é o dono do ouro e da... É ou não? Tudo é dele? Tudo é para ele? A Bíblia diz aqui: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que podiam. E se você sabe, eles saíram com muito ouro. Só para você ter uma ideia, eles levaram todo o ouro do Egito. Eles não levaram um pouco de ouro, não. Quando os primogênitos morreram, eles ficaram tão desesperados e queriam que o povo de Israel saísse do Egito, que eles deram toda a prata e todo o ouro que eles tinham.
Aí, se você ler a Bíblia, você vai descobrir que havia uma orientação de Deus para Moisés, que eles sairiam do Egito, caminhariam 3 dias e celebrariam uma grande festa ao Senhor. Se você ler a Bíblia também, você vai ver que depois de um tempo, Moisés sobe ao monte e fica 40 dias em jejum e oração com Deus, quando Deus dá as tábuas da lei. Mas quando Moisés está descendo, há um grande alarido de festa no arraial. E quando Moisés chega perto, aquele povo pegou o ouro que Deus tinha dado para eles e fez um bezerro. E a gente aprende uma lição importante com a Bíblia. Quando Deus te dá alguma coisa e você não sabe para que é, você vai fazer um bezerro. E o bezerro talvez não seja a imagem de um bezerro de ouro, mas você vai pegar o recurso que Deus te dá e você vai criar um ídolo. Pastor, isso acontece todo tempo. Por que todos os servos de Deus e servas de Deus não são milionários, não são ricos? Se é Deus que é dono do ouro e da prata. Porque a maioria de nós somos como o povo de Israel que saiu do Egito. Quando Deus nos dá muita riqueza e muitos bens, em vez de nós servirmos ao Senhor e adorarmos o Senhor e glorificarmos o nome do Senhor, nós construímos bezerros. Cada um faz o seu. Cada um constrói o seu bezerro. E aí nós esquecemos que o princípio de todas as coisas da nossa vida é a mordomia. Nada que nós temos, nem a nossa própria vida é nossa. Tudo pertence ao Senhor. Então eu quero te ensinar um princípio muito poderoso, se você quiser ser um homem e uma mulher próspera. Honre a Deus com aquilo que o Senhor te dá. E você vai ver que quanto mais você honrar a Deus, mais o Senhor te dará. Óbvio que Deus não vai negligenciar o princípio do trabalho, da boa administração. Você sabe disso. Deus não é injusto. Existem homens ricos que nunca pisaram dentro de uma igreja e nem conhecem a Deus, mas são trabalham muito, são bons administradores. Mas se Deus encontra um homem ou uma mulher que administra bem e que trabalha, o Senhor pode te dar coisas que você nem imagina. A pergunta é: eu, até hoje, não vi uma ovelha minha que prosperou muito e que manteve a excelência de honrar a Deus com aquilo que Deus deu. A maioria das pessoas fazem como o povo de Israel. Quando prospera demais, deixa Deus de lado e começa a adorar os seus bezerros. Mas você não foi no estudo? Então, nem terça, nem quinta, nem nada. Começa a viver. Parece que as pessoas só buscam a Deus debaixo do chicote. Então, se esta é a condição para que você sirva a Deus, que Deus te deixe em escassez, que Deus te deixe em dificuldade, porque a maioria de nós não sabemos servir a Deus estando num nível de excelência financeira. A maioria das pessoas que eu conheço se perdem. Deus deu ouro para aquele povo, para que eles pudessem reconstruir a vida deles, para que eles pudessem adorar ao Senhor, para que eles pudessem construir o templo do Senhor. Você sabe que no futuro eles fizeram isso, mas naquele momento eles pegaram o que Deus deu, que a Bíblia diz que Deus tocou no coração dos egípcios, deu para eles prata, ouro e roupas. Quando Moisés chega lá e vê aquela cena do bezerro, a Bíblia diz que Moisés queimou, derreteu aquele bezerro, colocou na água e deu para eles beberem. Para eles entenderem que aquele ali para Deus não era o mais importante. Que possamos ter um coração inteligente de entendermos o princípio da mordomia. Por isso que tem gente que sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce, porque não entendeu para que serve. Para que serve o dinheiro? Para que serve o ouro, o prata? Para que serve tudo isso se você não leva nada desse mundo? Então isso quer dizer que eu não posso aproveitar? Não. A prioridade que inverte. Você pode aproveitar. Deus te deu para cuidar da sua família, prover a sua família, abençoar as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Mas o que nós fazemos é inverter a prioridade.
a prioridade começa a ser o bezerro e depois as outras coisas. E essa é uma coisa que eu queria deixar com o seu coração. Vamos orar pela nossa prosperidade no Senhor, e para que Deus possa encontrar o nosso coração pronto, para que Ele possa dar semente, para que Ele possa fazer a obra dEle no nosso coração. Pai, nós queremos orar e queremos, ó Deus, pedir em nome de Jesus, dá-nos um coração sábio, dá-nos um coração quebrantado, sensível ao Teu Espírito, e que possamos, ó Deus, saber usar os recursos deste mundo para glorificar e para exaltar o Teu nome, para podermos fazer a Tua vontade, para que possamos, ó Deus, expandir o Teu reino, para que possamos ajudar o necessitado, para que possamos investir naquilo, ó Deus, que vai se reverter em salvação. Por isso, nós oramos e pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a sermos homens e mulheres prósperos, que sabem, ó Deus Pai, para que o Senhor nos concedeu ouro e prata nesta terra, para glorificar e para exaltar o Teu santo e precioso nome. Enquanto nós cantamos um louvor, você pode vir ao altar, ao gasofilácio. Pode se assentar, queridos. Quero dar 2 avisos. Vai ter bolo no pote hoje, é isso? Quantos já tem? Já venderam? Ainda tem? Então, após o culto, se você quiser comprar uma sobremesa aí para sua janta, tem bolo no pote. Quanto que é, filho? R$5. Outra coisa, amanhã a partir das 13 horas, se você quiser aí uma bolachinha de leite condensado, é um saquinho, na verdade, com várias bolachinhas. Você pode vir aqui no NASA Kids a partir das 13 horas e você pode adquirir aí um delicioso lanche para o seu café da tarde. Amém? Outra coisa, dia 14 de março, nós vamos fazer aí a nossa galinhada. E eu gostaria muito que você me ajudasse. Primeiro, a levantar os mantimentos. O ideal é que a gente consiga ganhar todos os ingredientes e depois que você me ajude a vender. Amém, irmão? Custa R$15. Você sabe que subiu o frango, subiu tudo, mas nós mantivemos o preço. Só que para isso funcionar legal, a gente precisa ganhar tudo. Nós já ganhamos arroz, temos ganhado algumas coisas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, nos procure a Camila, ou pode mandar um WhatsApp para mim perguntando. Nós vamos manter a lista semanal atualizada. Conforme a gente for ganhando doações, a gente vai abatendo na lista. E quando eu te mandar uma lista, não é aquilo que está faltando. Então, que nem a gente ganhou todo o arroz, então nós já vamos tirar o arroz de lá. Ganhamos milho, ganhamos o quê? Conforme a gente for ganhando as coisas, nós vamos tirando da lista. Amém, irmãos? Então, quando eu te mandar a lista, é a lista do que está faltando ainda para a gente. E, obviamente, você precisa me ajudar a vender. Me ajude a vender, ajude a sua igreja. Amém, queridos? O dinheiro vai ser revertido para o caixa da igreja, não há nenhum foco específico, mas em tempos de pandemia, um pouco de infidelidade, nós precisamos manter aí o nosso caixa alinhado. Então, se você puder nos ajudar, seria excelente. Vamos lá então. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje é dia de Santa Ceia. Evangelho de João, capítulo 6. É um texto bem conhecido para aqueles que leem a Bíblia. Porque durante o ministério de Jesus, ele usava muitas metáforas, ele usava muita simbologia.
de coisas que eram simples do nosso dia a dia, que ele aplicou para a vida dele, na nossa vida. Jesus, ele faz afirmações como: eu sou o pão, eu sou a porta. E ele começa a usar elementos do dia a dia para poder ensinar valores profundos. E nós vamos ler no capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vamos usar, o ideal seria que nós lêssemos os 71 versículos, mas por uma questão de tempo, para que nós possamos ganhar tempo durante a mensagem, nós vamos ler alguns trechos, alguns versículos. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus, fazendo um favor. Aqui diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão, fala comigo, grande multidão, o seguia porque via sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco, um pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. E lembrando que naquela época tinham 2 tipos de pães: o trigo, que era mais caro, e o de cevada, que era o mais simples, que normalmente as pessoas mais humildes compravam ou faziam. E 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. No versículo 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-os no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a estes o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? E assim continua até o verso 71. Pai, fala conosco nessa noite, ministra a Tua palavra, aquilo que está dentro do Teu coração, que possamos ouvir, que possamos receber a Tua palavra, e que isso nos leve a uma reflexão, e assim o nosso coração se prepare para podermos tomar da mesa, para podermos ceiar, e assim cumprirmos a ordenança do Senhor na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Pode se assentar. Você sabe que em vários lugares da Bíblia, inclusive na oração do Pai Nosso, existem muitas situações, existem mais ou menos 350 versículos na Bíblia que falam sobre pão. E um dos versículos mais importantes é aquele onde Jesus assegura, e ele fala que ele é o pão da vida. Por que que o Senhor usa o pão como símbolo da sua vida, da sua obra? Por que que o Senhor usa o suco
como símbolo da sua obra. Há um motivo muito importante, a maioria de vocês já me ouviram falar sobre isso. O pão, ele é um elemento mundial. Qualquer lugar do mundo que você for, qualquer cultura que você for, não importa se é Oriente, se é Ocidente, se é Norte, se é Sul, se é frio ou se é calor, em qualquer classe social, seja pobre, seja rico, seja o homem mais rico do mundo, seja o homem mais humilde do mundo, tem pão. É por isso que Deus usa o pão como um símbolo, algo que representa tudo que nós precisamos. Durante muitos anos, em várias culturas, basicamente se comia pão. Vários tipos de pão, mas o alimento principal era pão. Assim como o brasileiro gosta de arroz e feijão. Em muitas culturas se come muito pão. Fazem vários tipos de molho e eles consomem pão. E ele foi o alimento principal e ainda é um alimento que está na mesa de qualquer família. Você pode descobrir alguém que não gosta de pão? Eu não conheci ainda. E olha que eu vou fazer 50 anos, eu não conheci alguém que não gosta de pão. Conheço pessoas que não comem pão por causa do glúten. Conheço pessoas que não comem pão por causa de dieta. Mas falar que assim, eu não gosto de pão. E olha que existe uma infinidade de sabores, de tipos, de modelos, de tudo quanto é jeito. Em qualquer lugar que você vai. Tem muito pão. E o Senhor lá, quando vai para a ceia, ele pega um pão. E ele pega um cálice, e ele faz uma mensagem, ele fala de uma aliança, ele fala da vida com ele. Ele fala da importância que é necessário que a gente entenda que ele é o nosso alimento. Todo mundo sabe que a simbologia de Jesus ao falar que ele era o pão da vida, não era necessariamente que ele era o pão físico, mas aquilo que o pão simboliza. Todo o processo, desde a semente até o assar, fala do nascimento, da vida, da justiça de Deus assando, executando sobre ele por causa do pecado. Tudo isso está representado no pão e na uva, porque a uva era amassada, o pão ele era amassado e depois assado. Todo esse processo fala do sofrimento do Senhor. E quando nós tomamos a mesa da ceia, nós trazemos à nossa memória tudo que o Senhor fez por nós. Esta é a ideia do Senhor, quando Ele diz: olha, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, tome do pão, tome do cálice, lembre-se do que eu fiz até que eu volte para buscá-los. A ideia é essa. Agora, esse capítulo de João 6, dentre os 350 que falam sobre a ideia de Jesus ser o pão, nós aprendemos algumas lições importantes. Jesus, ele estava fazendo muitos sinais, fazendo muitos milagres. E uma coisa importante que a gente precisa entender sobre milagre, porque o milagre por si só não é nada. O milagre é um sinal, é uma placa, ele aponta, ele mostra, ele revela. E Jesus estava fazendo muitos sinais, muitos milagres, e as multidões estavam lá. Jesus, ele falava com os fariseus, Jesus falava com os saduceus, Jesus, ele era extremamente duro com os religiosos, ele era extremamente duro com aquelas pessoas que tinham uma aparência, Jesus os chama de hipócritas, que falavam uma coisa e viviam outra. Jesus ele era misericordioso com as pessoas fracas e pecadoras, mas extremamente duro com os religiosos hipócritas que falam uma coisa e vivem absolutamente outra. Mas dentre as guerras de Jesus com os fariseus, com os saduceus, de vez em quando ele falava também com as multidões. E esse capítulo 6 de João é mais ou menos isso. Jesus está falando com a multidão. E ele fez grandes sinais. E as pessoas estavam atrás. Naquele dia, havia uma multidão só de homens 5.000. Vamos calcular que você tem uma esposa, mas dos filhos, dava fácil entre 15 a 20 mil pessoas naquele dia. E Jesus estava ali, chegou a hora e o pessoal fica apreensivo. E fala: Senhor, tem muita gente, precisa liberar para que eles possam ir, para que eles possam procurar comida, abrigo. Jesus falou: dai a vós mesmos de comer.
Aí eles falaram: mas Senhor, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, aonde nós compraríamos pão para essa multidão? E aí André chega lá e fala: ó, tem um rapaz aí, não sei se ajuda, mas tem aí 5 pães e 2 peixinhos, mas que o que é isso? O Senhor dá graças. Se assentam todos. Todos comem. E a Bíblia diz que ainda sobram 12 cestos. Aquele menininho que chegou lá com 5 pães e 2 peixinhos, essa é uma pergunta que eu já me fiz um monte de vezes. O que foi feito com os 12 cestos? Provavelmente deram para aquele rapaz. 5 pães e 2 peixinhos. No final de alimentar aquela grande multidão, ainda sobrou para ele 12 cestos. A Bíblia diz que eles comeram quanto queriam. Agora, depois disso, Jesus vai para outro lugar. Isso é óbvio. Jesus vivia andando e pregando de lugares em lugares, cidades em cidades. E eles começaram a seguir Jesus. E aqui é interessante, a partir do verso 22, que Jesus faz algo, que Jesus foi muito duro com as pessoas que estavam seguindo ele. Porque as pessoas têm uma ideia que Jesus é amor, Jesus é lindo, maravilhoso, cheiroso. Mas Jesus, ele era amor, mas ele também era justo e ele também sabia ser duro. Ele era equilibrado naquilo que ele falava, naquilo que ele ensinava. Mas a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 26, Jesus respondeu-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que apontavam para a obra de Deus, daquilo que o Senhor queria, mas por causa do pão, porque vos saciastes. Lembre-se que naquela época a vida não era fácil. Não tinha Proença, não tinha Nova Estrela, não tinha Bom Vizinho. Lembre-se que naquela época não tinha Quipão, não tinha essas facilidades que nós temos hoje. Aquele povo, basicamente, estava necessitando de muitas coisas. E uma das coisas que eles precisavam, comida. De repente, eles estão numa situação aonde uma multidão de pessoas comem, e a Bíblia deixa claro o quanto queriam. Eles comeram, não foi um pouquinho, eles comeram o quanto queria de pão e peixe. E aí, no outro dia, as multidões começaram a correr atrás do Senhor. Por quê? Óbvio. Uma padaria no meio do deserto, aonde você não precisa pagar para comer, aonde você pode comer o que você quiser, o quanto você quiser. Quem que não queria um negócio desse? Mas quando eles procuram o Senhor fala e conserta uma visão, e infelizmente isso perdura até hoje. O tema dessa mensagem é: qual é o seu pão? O Senhor tem um pão para nós. Amém, igreja? O Senhor tem um pão. Ele disse: eu sou o pão. Ele disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Eu sou o pão da vida. Então há um pão de Deus para nós. Mas havia uma grande multidão, e ainda existe essa grande multidão, de pessoas que estão buscando o Senhor por pão. E esse pão simboliza muitas coisas. Esse pão aqui, lembre-se do Pai Nosso. Pai nosso estás no céu, aí chega lá: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o pão simboliza muitas coisas. Existem muitas pessoas, irmãos, procurando Jesus, mas eles não estavam procurando Jesus pelo motivo correto. Eles não estavam procurando Jesus porque Jesus é o pão da vida. Eles não estavam procurando Jesus por causa da vida eterna. Eles não estavam procurando o pão porque eles queriam se alimentar do Senhor. Eles não estavam buscando o pão porque o Senhor é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Eles não estavam procurando Jesus porque Ele é aquilo que nós precisamos, o alimento real da nossa alma, do nosso espírito. Havia uma grande multidão, e ainda há uma grande multidão procurando Jesus, não pelo pão da eternidade, mas pelo pão. Pão simboliza o que você quiser.
Você pode colocar no lugar do pão o que você quiser. Qual é o seu pão? Porque essa pergunta é extremamente importante nos dias atuais. Eu sou crente há quase 30 anos. Desde 1970, vamos falar de 70, não vamos muito longe não, tá? 1970 para cá. A igreja era composta de pessoas pobres, classe C, D, E. Se você fosse crente, 1970, 60, 70, você era pobre. Porque a igreja não era frequentada por artistas. A igreja não era frequentada por pessoas de classe média alta. A igreja não era frequentada por pessoas que grande cunho intelectual ou financeiro. Por quê? Porque a igreja era discriminada, gente sem cultura, cabeça fraca. Nesse período de 60, 70, as pessoas iam à igreja procurar um pão. Era o pão da salvação. Meu irmão, antigamente quem ia na igreja só queria uma coisa: ser salvo. 1960, 65, 70, até meados de 80, as pessoas iam à igreja. Por quê, pastor? Porque elas queriam mudança. Elas queriam mudar de vida. Elas queriam libertação de vícios. Ela queria uma libertação genuína e verdadeira na vida, na família. Isso, quem entrava numa igreja naquela época? Porque o preconceito era grande. Realmente alguém que queria mudar de vida. Então, na década de 70, as pessoas iam à igreja comer o pão da salvação. As pessoas iam de fato lá e queriam buscar mudança, transformação, queriam uma vida equilibrada, famílias equilibradas. As pessoas estavam comendo lá um pão lá, buscando ao Senhor mudança de vida. Óbvio que trouxe um problema. Nesse período teve muita religiosidade, muita legalidade, muito legalismo. Havia uma igreja santa que buscava Deus, que queria comer um pão, mas acabou que no meio disso apareceu realmente muita coisa que era exagero. Era igual aos fariseus, legalistas, cheios de religiosidade. Mas de forma geral, as pessoas iam até a igreja porque elas queriam se salvar. Houve um período que esse pão foi desejado, o pão da salvação. Pastor, mas e aí? Eu falei, e aí que as pessoas iam para a igreja, os pais paravam de beber, os pais paravam de... Aí chegou a década de 80, chegou a época do Benny Hinn, chegou a época dos grandes moveres, dos grandes avivamentos, porque para mim não foi avivamento, porque o avivamento genuíno, ele é marcado por arrependimento, mudança de vida. Mas o que aconteceu? Nós começamos a procurar um outro pão na igreja. Qual que era o pão? Primeiro era o pão da salvação. Aí passou para um outro pão, que era o pão do poder, pão da libertação. Basicamente, na década de 80, as pessoas iam à igreja atrás do quê? Poder, libertação, cura. Uma ênfase extremamente grande em questões espirituais. Mas olha o que é engraçado. Pessoas tinham experiências espirituais, mas não se convertiam. Pessoas iam à igreja atrás desses cultos de poder, o pão do poder, o pão da libertação. Uma ênfase gigante na questão sobrenatural. Pessoas procurando, indo de igreja em igreja. Quem é que tem o pão da libertação? Aonde tem um pastor de libertação? Aonde tem um pastor aí que fala de sinal? Aonde tem um pastor que sopra, que joga terno? Ah, meu irmão, foi um negócio louco até 90. As pessoas iam até a igreja por causa desse pão. Aí passou a década de 90, entrou outro tempo. O pão da vitória, da conquista. Aí agora a igreja já não é mais de classe C, D e E, a igreja é de classe A e B.
Pessoas ricas começaram a frequentar a igreja. Pessoas de classe média começaram a frequentar a igreja. A igreja começou a tomar uma nova proporção, uma nova dimensão. As mensagens eram uma mensagem da prosperidade, da teologia da prosperidade, de você ser importante, de você ser... Era quase que Eu lembro que eu ganhei um casal de advogados quando eu pastoreava em Belo Horizonte, quando eu fui fazer o seminário. Evangelizei um casal de advogados que moravam perto da igreja. Ficaram poucos dias na nossa igreja. Depois eu encontrei com eles e falei: onde vocês estão? A gente está na Batista da Lagoinha. Eu falei: mas por quê? Então, ser membro da Lagoinha? Ser membro, lá em Belo Horizonte, tá? Ser membro da Getsemane. A Lagoinha tem 100 mil membros. Televisão, rádio. É uma coisa fenomenal, eu já fui lá. Você vai na Getsemane, 50 mil membros. Você vai na Igreja do Nazareno Central de Campinas, 28 mil membros. Uma mega de uma igreja. Ser da Nazareno Central de Campinas, quando eu abro igrejas nesse Brasilzão, as pessoas me perguntam: esta igreja do Nazareno é a mesma de Campinas? Os grandes templos, o pão da vitória, o pão da conquista, o pão do consumismo. Agora já não é uma igreja de pobres. Agora é uma igreja onde as pessoas chegam de carro. Agora é uma igreja onde as pessoas andam de moto. Não há mais. O nosso bicicletário é pequeno, é poucas pessoas que usam bicicleta. Hoje é, no mínimo, uma bicicleta elétrica. Porque quem é pobre hoje quer ter moto, e consegue, por causa de financiamento, um monte de coisa. Aí nós temos uma igreja que está buscando qual pão? O pão, eu tenho que vencer, eu tenho que ter, é o meu carro, é a minha casa, é as minhas viagens. Nós estamos falando aí da igreja da selfie. Nós estamos falando da igreja que posta tudo nas redes sociais. Eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso mostrar que eu tenho. E às vezes até de forma inconsciente, porque é uma cultura. As pessoas começam a ir à igreja, procurar o Senhor, para quê? O pão, eu quero pão, Senhor. Eu quero pão, Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje em carne, Ele diria: eu conheço o coração de vocês. Vocês não vieram aqui por causa de mim. Vocês não vieram aqui por causa da mesa da ceia. Vocês vieram aqui porque eu posso dar pão, e não é o pão da salvação, o pão da vida eterna. Eu posso dar carros, eu posso dar casas, eu posso arrumar empregos bons, eu posso abençoar as tuas mãos, eu posso abençoar os teus pés, e você pode se tornar alguém próspero, importante. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Jesus falou: eu conheço o coração de vocês. Vocês não estão aqui por causa de mim, e nem por causa dos sinais que eu fiz. Vocês estão atrás de mim porque vocês têm necessidade de pão. É por isso que as igrejas estão abarrotadas de campanhas. Por quê? Porque nas campanhas eles conseguem evangelizar aqueles que têm fome daquele pão. 7 semanas pela família na mão de Deus. 7 semanas portas abertas, 7 semanas de libertação, 7 semanas de cura, 7 semanas, e as igrejas estão abarrotadas de pessoas que não se convertem. As igrejas estão lotadas de gente, mas que não se convertem, que não mudam de vida, que não se arrependem de pecados, que não vivem em novidade de vida. Pastor, mas as igrejas estão lotadas, irmão. A multidão andava com Jesus. A multidão anda atrás do pão. A multidão anda atrás do milagre. A multidão anda atrás da revelação, da profecia. A multidão anda atrás daqueles que de alguma forma podem dar aquilo que ela quer. Qual é o pão que você quer? Por isso o tema da mensagem de hoje é: qual o seu pão? Porque você vai procurar igrejas, hoje está assim, as pessoas procuram igreja porque as igrejas viraram padarias, mas não no pão vivo,
não do pão eterno. As igrejas viraram padarias que fornecem o pão que você quer comer. O que você quer comer? Vamos preparar cardápio. Faça o pão. Qual é o pão? Quero ser rico. Pão da vitória. Fornece para nós toda terça-feira, 19 horas. Qual é o pão que você quer? O pão do prazer. Fornece aí. Você pode adulterar, prostituir, fornicar, transar com todo mundo. Por quê? Porque vão te fornecer o pão do prazer que está recheado. Sabe qual que é o recheio do pão do prazer? Deus te ama, Deus te entende. Seja feliz, faça o que você quiser. Para quê? E aí nós vamos para o pão, outro pão. Poderia falar de mais ou menos uns 500 para você, mas vamos ficar com uns 4 ou 5 só. Tem um outro pão que apareceu. Como a igreja já passou, porque esse negócio de ter carro, casa, dinheiro, isso aí já está passando. A teologia da prosperidade já não está pegando mais. Por quê? Porque as pessoas prosperaram. As pessoas têm boas casas. Os cristãos de hoje moram em boas casas, têm bons carros, têm moto, têm carro, viajam. Não há mais miseráveis na igreja. É muito pouco. A maioria das pessoas hoje já estão lá, classe média alta. Classe média baixa, classe média alta. Pastor, qual que é o outro pão? Tem um pão. É o pão do bem-estar. Eu quero me sentir bem, pastor. Eu não estou bem. Eu estou muito estressado. Eu tenho muita coisa, muitos afazeres. Olha, eu estudo, eu trabalho, eu sou empreendedor, empreendedora. Eu estou assim, lotado. Meu casamento, meus filhos. Ai, pastor. Ai, então vamos fornecer um novo pão. O pão do bem-estar. Quero me sentir bem. Eu quero ter conforto. Eu não quero que o Senhor me confronte com essa história de pecado. Eu não quero vir à igreja ser confrontado da minha vida. Eu sei que eu bebo, eu sei que eu fumo, eu sei que eu prostituo, eu sei que eu adultério, eu sei que eu estou fornicando, eu sei que eu transo com os meus namorados e namoradas, eu sei de tudo isso, mas eu não quero ouvir isto. Eu quero que o Senhor me fale de algo que possa me fazer bem. Vamos dar um novo pão, o pão do bem-estar. Jesus te ama, Deus te chamou para a cabeça e não para a cauda. Você tem que ser feliz. A mensagem do pão do bem-estar, felicidade. Cada pessoa que eu recebo, com raras exceções, eu não estou feliz, pastor. Há uma igreja que está procurando inteligência emocional, que está procurando aceitação. Criaram agora, por fim, teologia da inclusão. Venha como está. Não tem problema o que você faz, nem quem você é. Você será salvo. Como é que é? Sim, Jesus morreu por você. As tuas dívidas já estão pagas, mas presta atenção. Sem arrependimento, sem conversão, sem confissão, sem mudança de vida. Você pode fazer o que você quiser. Você quer usar brinco? Pode usar. Tatuar. Da cabeça aos pés. Tatue. Faça tatuagens. Coloque piercing. Coloque brinco. Olha, pinte o cabelo. Faça tudo. Por quê? Jesus te ama. Ele aceita você com todos os teus desejos, com todas as tuas vontades. Então não há necessidade de arrependimento, não há necessidade de mudança, não há necessidade de tomar a cruz e seguir, não há necessidade de abrir mão de nada. Por quê? Porque Jesus te ama. Hipergraça. Jesus te entende. Não é mais o pão da vida eterna, é o pão do bem-estar. Eu quero ser especial, pastor. Eu sou filho do rei. Sou senhor da minha própria vida. Porque a Bíblia diz, Senhor de senhores. Eu sou senhor. Eu posso fazer o que eu quero. Tem muitos pães. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você que Deus falou para a mulher samaritana. Quando Ele disse, eu sou a fonte. Eu sou a água. Se você beber
Aquela mulher tinha casado 5 vezes, a mulher samaritana. Jesus falou para ela no meio da mensagem: vai lá e chama teu marido. Aí ela olhou para Jesus e falou: eu não tenho esposo, não tenho marido. Ele falou: bem disseste, 5 maridos, você já se casou 5 vezes, não deu certo. O homem que você tem agora não é teu, é um amante. Ela falou: vejo que tu és profeta. Ele falou: sim. Mas ela foi lá em Samaria e disse: olha, lá no poço de Jacó, eu encontrei um homem, eu acho que ele é o Messias. E a cidade foi lá ver. Mas Jesus falou algo para ela muito sério: serve para o pão e serve para a água. Se você continuar bebendo desta água, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Porque em ti, dentro de você, você terá uma fonte que vai jorrar. Irmão, você pode comer o pão que você quiser. Você pode ir na padaria que você quiser. Procurar o pão para saciar a tua fome. O que você quer comer? Tem pão para você. E se não tiver pão, a igreja está fabricando. Porque o importante não é encher o céu, é encher o templo. E para você encher o templo hoje, você precisa pregar uma mensagem que nós poderíamos chamar o pão do bem-estar. Você não pode desagradar mais ninguém. Por que você não vem terça? Essa mensagem que você está pregando na terça não me interessa. É verdade, não é um pão que interessa, porque nós estamos falando sobre pecado. Não, mas eu não pude vir. Você não pôde vir e nem assistir o vídeo, nem antes, nem durante, nem depois. Por quê? Não me interessa essa mensagem. Vamos fornecer o pão. Qual é o pão que dá sucesso? Qual é o pão? Por isso que o tema da mensagem de hoje é: qual é o seu pão? O que você quer comer? Qual é o pão que você precisa? Você vai encontrar um monte de gente disposto. Haja vista que 50% dos pastores hoje, principalmente da nova geração, são coaches. O que eles fazem? Eles vão aprender sobre como agradar você. Irmãos, tem pão para todo gosto, mas só tem um pão que te dá vida eterna. Quando Jesus pregou esse sermão, aqui no capítulo 6, a Bíblia diz que o povo vazou, sumiu, desapareceu. Tem pão que sacia? Tem, ué. O povo do deserto, olha aqui no verso 48, 49. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que Jesus está ensinando aqui? Irmão, tem pão que você come, que vai saciar você? Vai. Mas vai morrer. Vai para o inferno. Pastor, mas eu estou me sentindo tão bem com esse pão. Verdade, filho. Esse pão, ele sacia momentaneamente. Mas daqui a pouco você precisa comer um outro pão, um outro pão, um outro pão, um outro pão. E você vai se tornar escravo desta padaria. Porque alguém vai estar fornecendo para você este pão. Até que você queira mudar de pão. E eles vão fornecer o pão. Mas o pão da eternidade, que é Cristo, vai fazer você ir embora. Olha o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, tá? A multidão já tinha ido. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para de onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem.
E todo mundo foi embora. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo para você que depois que Jesus pregou este sermão, as pessoas o abandonaram. Por quê? Porque ele não deu o pão que elas queriam. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus tirasse tudo que você tem, todo o pão que você tem, mesmo assim você ficaria com ele? Se Jesus tirasse todo o pão, não vou te dar o pão que você quer. Pastor, Senhor, Jesus, me dá. Não. Não vou te dar pão agora. Não, mas eu quero o pão da vitória. Sem vitória. Vamos para o deserto. Pastor, Deus, Jesus, eu quero o pão do bem-estar. Não tem bem-estar. Eu vou tratar o teu caráter. Senhor Jesus, mas eu quero o pão da libertação. Eu preciso ser liberto. O demônio entrou em você porque você deu legalidade. Arrepende-te, o demônio vai sair. Pratica a palavra e ele nunca mais vai voltar. Não, mas eu não quero mudar de vida, eu não quero o demônio, Jesus. Eu quero que o Senhor tire o demônio de mim, mas eu não quero mudar de vida. Jesus vai falar para nós. Então o demônio vai voltar. Eu quero que tire o demônio. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não se escandalize. Quando eu vejo que a pessoa está endemoniada, mas ela não quer mudar de vida, eu não expulso o demônio. Gasto nem energia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que se o demônio sair e a pessoa não mudar de vida, ele vai voltar com 7 demônios piores do que ele. Tem muita gente que quer ser liberto de demônios, mas não quer mudar de vida. Jesus, se é desse jeito, o Senhor não vai me dar pão da vitória, nem da conquista? O Senhor não vai me dar o pão do prazer e da felicidade instantânea? O Senhor não vai me dar o pão da libertação? O Senhor não vai me dar o pão do serviço? O Senhor não vai me dar? Então eu vou embora. Aí Jesus fala, sabe o que? Não, por favor, não vá. Sabe o que Jesus fez? Pode ir. Aí Jesus já aproveitou, olhou para os apóstolos e falou assim, verso 67. Então Jesus falou aos 12 apóstolos: quereis vós também ir? Vocês também querem se retirar? Sermão duro, hein, pastor? Esse esvazia a igreja. Sempre foi assim. Pregue a cruz, pregue o sangue, confronte pecados. Comece a pregar Mateus 6, 31 ao 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o serão. Deus sabe o que a gente precisa, irmãos. E aqueles que servem a Deus de todo o coração, Ele dá. Você não precisa nem pedir. Você nem precisa pedir. O Pai conhece o que você precisa. Quer ir embora também? Aí Pedro, no versículo 68, diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, este é o pão dessa mesa. Amém? Só o Senhor tem o pão que dá vida eterna. Para onde nós vamos?
Está desconfortável mesmo. Porque toda vez que nós somos confrontados por Deus, incomoda. Toda vez que nós somos confrontados pelo Espírito Santo, dói. Toda vez que Deus nos trata, gera incômodo. Não quero ouvir esta mensagem. Você tem noção de quantos membros eu já perdi por causa disso? Eu já ouvi essa frase. Chego aqui no domingo, só vinha domingo, obviamente. Eu quero uma palavra, pastor, de vitória, pão da vitória. Falei, não tem. Essa padaria aqui é limitada. Não tem o pão da vitória. Só tem o pão da eternidade. Já ouvi gente falar, pastor, mas eu venho aqui, as palavras são sempre de exortação, de correção. Eu não tenho outro pão para te dar, filho. Porque eu estou mais comprometido com a tua salvação e a eternidade do que com o teu prazer nesta terra. É uma escolha que você tem que tomar. Encher a igreja com uma grande multidão que procura um pão que não é o da eternidade, ou você prega uma mensagem que, assim como Jesus, quando ele pregou esta mensagem, as pessoas vazaram. Só ficou os mais chegados, só 12. E ele disse, vocês querem ir também? A mensagem foi muito forte. Pedro dá uma resposta, fala, de fato a mensagem é muito dura, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí no verso 69 Jesus fala, e nós temos crido e conhecido, Pedro fala, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. Irmãos, por tudo que eu já estudei na minha vida, e estudo até hoje, não é difícil você fornecer o pão que as multidões querem ouvir. Mas eu sou discípulo de Jesus. E a mensagem que Ele me dá, infelizmente, para alguns, é uma mensagem muito dura. Foi lá e ainda é hoje. E infelizmente, muitos ao ouvir, vão embora. Mas presta atenção. A igreja tem se tornado uma padaria que fornece pão que satisfaz. Mas não é esse o pão da mesa. O pão da mesa, quando Jesus fala, coma da minha carne e beba do meu sangue, Jesus está falando da obra que Ele fez. Ele está falando de você se alimentar dEle, de você ser, dEle ser para você a primazia, o primeiro. O que alimenta a sua alma? O que alegra a sua alma? Jesus. Jesus é o alimento da minha alma. Jesus, Ele é o alimento da minha alma. Mas há uma igreja pregando uma mensagem que está alienando as pessoas. Está deixando o nego tudo alienado. É cada coisa que acontece dentro da igreja que você fala, cara, como é que pode isso? Como é que pode, irmãos? Homens de Deus e mulheres de Deus cometendo suicídio, adultérios, prostituições, corrupções, mentiras. São piores muitas vezes do que o próprio ímpio, que não conhece a Deus. Não, mas Deus me entende, pastor. Oh. Então Jesus morreu na cruz de graça?
a ignorância da palavra. Você acha que a justiça de Deus ela é complacente, flexível? Se Deus não poupou o Filho dele para nos libertar do pecado, você acha que hoje Ele vai negociar com a gente? Você não sabe como é que termina essa história? Leia a Bíblia. Como é que terminou Sansão? O homem mais forte do mundo. Cego, humilhado. Como é que termina a vida de Davi? Perdeu filhos, a espada nunca se separou da casa dele. Como é que Deus fez com os filhos de Eli? Todos morreram. Você não lê Bíblia? Não, pastor, mas eu quero um pão, pastor. Poxa, pastor, um pão para mim. Um pão, pastor. Meu irmão, o único pão que importa é o da vida eterna. Eu sou o pão da vida. E a vida que realmente importa é a vida eterna. Não se iluda, não se engane, não se auto-sabote. Não se iluda com essa mensagem de inclusão, de aceitação a qualquer custo. De fato, Deus realmente é bom. E Ele recebe todos quantos lhe procuram. Jesus nunca rejeitou ninguém. Mas eu não conheço ninguém na Bíblia que encontrou com o Senhor e permaneceu igual. Todo mundo mudou. Simão virou Pedro. Saulo virou Paulo. Jacó virou Israel. José virou Barnabé. Tira do seu coração isso. Hoje é ceia. O que é que nós viemos fazer aqui? Trazer a nossa memória que só existe um pão que vale a pena. Os outros pães, até no momento, serve, supre. Mas você vai ficar com fome. Mas quem come Jesus, se alimenta dele, quem come da carne dele, bebe do sangue dele, quem se alimenta da obra dele, quem se alimenta da palavra dele, quem se alimenta dele, não tem fome de outros pães. E quando alguém te oferecer, ou Satanás te oferecer um pão, você vai falar: quero não. Mas esse pão é gostoso. Não, eu sei. Mas eu não quero. Por quê? Esse pão aí não me dá vida eterna. Às vezes você pensa assim: pastor Júlio é um homem de Deus. E as pessoas acham que eu ganhei o dom da impecabilidade. Tem muita gente que me acha o cara blindado, super forte, homem de Deus, santo. Tirando meu comportamento, que eu estou domando ele, não tem nada para falar de mim. E as pessoas acham que eu perdi todas as minhas vontades, como se eu não tivesse vontade de nada. Ô irmão, quem quiser seguir ao Senhor, pegue a cruz, negue-se a si mesmo, segue-me. A vida com Cristo é uma vida de renúncia, porque o mundo está aí, ó, oferecendo para nós muitos pães, mas Jesus disse que só há um pão que interessa. E ele disse: eu sou o pão da vida. E na última ceia dele, aqui na terra, ele disse para os discípulos: quando vocês se reunirem, pegou um pão e partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. E aí ele pegou um cálice e disse:
este é o meu sangue, é a nova aliança. Todas as vezes que vocês se reunirem, coma do pão, beba do cálice e traga à memória que eu virei buscar vocês. Pastor, então ensina para nós para encerrar? Vamos. Como é que a gente faz para viver uma vida nessa terra sem ilusão? Olha para o céu. Lembre-se que esse pão te leva para o céu. Pastor, mas se eu comer desse pão eu tenho que dizer não para todos os outros pães. Mas este pão vai fazer você viver como Estevão, quando estava morrendo, tomando pedrada. Ele olhou para o céu e disse: eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Se você não pensar na eternidade, você vai comer o pão da terra e você vai morrer, assim como os israelitas morreram no deserto. Mas se você comer o pão do céu, quando você fechar os olhos nesta terra, você vai abrir os olhos na presença do Senhor, e você vai comer com Ele para sempre. Vida eterna, morte eterna. Todo o resto é enfado, engodo, canseira, ilusão, mentira. É Satanás tentando tirar você do que realmente importa. Amém? Vamos ficar em pé? Jesus, quando Ele estava nos ensinando acerca da ceia, Ele pegou um pão semelhante a este. Pastor, você não vai orar? Eu já orei, porque 5 horas eu já dei ceia. E aí eu já fiz a oração de consagração, tá bom? Não esqueci não. Ele pegou um pão semelhante a este, partiu, e Ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Assim como um trigo é moído, amassado, assado, o pão fala de todo o processo que Jesus viveu como homem. Jesus não morreu como Deus, porque não era Deus que tinha que morrer. Quem tinha que morrer era um homem, e Jesus se fez homem, e o pão simboliza isso. Amém? Ele pegou um cálice e Ele disse que assim como uma uva é amagada para que ela possa liberar a sua essência, assim este copo, um cálice de suco de uva, simboliza o que o Senhor nos fez. Então nós vamos tomar a nossa ceia, e eu gostaria que você, e eu vou te falar, eu não proíbo ninguém de tomar ceia, isso é um problema seu. A ceia, ela fala da nossa salvação, da nossa libertação. A ceia está falando de nós caminharmos nesta terra com os olhos fitos no céu. A decisão se você vai tomar ou não é sua. E eu queria convidar o irmão Sebastião e a irmã Marlene, a irmã Edilane Queiroz, para que a gente possa tomar da mesa. E eu quero te fazer um pedido. A Bíblia diz que um homem ou uma mulher se examina. Olha para dentro de você. Se não há acusação, se não há nada que você precise abandonar, então tome da mesa. Pastor, eu pisei na bola, errei, falhei. Então se arrependa, filho. É para isso que a mesa existe. E tome da mesa. Pastor, eu me pequei, eu errei, mas eu não quero me arrepender, não quero mudar de vida, eu não quero deixar de pecar. Então se afaste da mesa, porque a Bíblia diz que muitos estão doentes, muitos estão enfermos e fracos, e não são poucos os que morrem, porque tomam da mesa do Senhor indignamente. Então, que haja temor no nosso coração. Olha para dentro do teu coração. Se o Espírito Santo não te falar nada, tome da mesa. Amém?
Enquanto nós vamos distribuir os elementos, o louvor vai cantar uma música. Você pode sair do seu lugar e você pode pegar o seu cálice, pegar o seu pão e tomar em memória do Senhor. Sangue de Cristo, corpo de Cristo. Você pode sair do seu lugar, as primeiras fileiras. Cuidado só com o fio, tá? Oh Deus maravilhoso, abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa o nosso coração. Tu és o pão vivo que desceu do céu para receber Jesus, o grande Rei dos Reis. Abro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei, aleluia. Santo, Santo Rei. Aleluia. Minha mão naquela cruz, isso aqui é amor. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder levantou Jesus e fará vencer para a glória do seu o céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei dos Reis. Abro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei, aleluia. Santo, Santo Rei. Aleluia. Minha mão naquela cruz, isso aqui é amor. O céu escureceu, a rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder levantou Jesus e fará vencer para a glória do seu rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder levantou Jesus e fará vencer para a glória do seu nome. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu.
disse assim, irmãos, que o sangue dele, através da obra que ele fez como homem, ele tinha... O som daqui está ligado. Obrigado. Ele falou que era uma aliança. E na ceia, o que nós fazemos? Renovamos a aliança. Um dia você aceitou Jesus, você aceitou o sacrifício, você aceitou a obra dele por você, ele morreu por você, e nessa morte ele propôs uma aliança. Então, quando nós ceiamos, nós renovamos a nossa aliança. A oportunidade que nós temos de trazer à memória o que ele fez, e a oportunidade que nós temos de agradecer e de renovar. Então, quando você pega esse pão, você está dizendo: Senhor, eu entendo o que a palavra do Senhor diz. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Em memória do Senhor, e até que ele volte para nos buscar, comamos. Glória a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor se fez homem, e como homem morreu naquela cruz, morreu em nosso lugar, em nosso favor. Não há palavras que a gente possa expressar a gratidão que nós temos por isso. Obrigado, Deus, por causa desse amor imensurável, inexplicável. Por isso nós te louvamos, louvamos a disposição que o Senhor teve de se ofertar em nosso lugar para nos salvar. Da mesma forma, ele pegou o cálice, lembrando que o pão e o vinho, o suco, eles falam de um processo muito difícil. Então, na verdade, o suco da uva simboliza o sangue de Jesus que foi derramado completamente na cruz. Ele deu literalmente a vida dele pela nossa vida. Ele ofertou a vida dele para que nós pudéssemos viver. E é isso que o suco simboliza. Em memória do Senhor, e até que ele volte para nos buscar, bebamos. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Você pode agradecer. Aleluia. Toda honra, glória, louvor e poder seja dado a Ti, Pai, no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vocês desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe, boa semana. Não esquece de pegar o bolo de pote se você quiser. E o mesmo